Quem era o cabeça dessa estrutura? Homem número 1, Maurício Camisotti. As investigações indicam que Maurício Camisotti é figura central e relevante dos descontos indevidos nos benefícios do INSS. Nesse mesmo cenário surge outro personagem importante, Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS, apontado como grande intermediário do esquema, o elo entre as associações e servidores do alto escalão do INSS. Pessoas ligadas a ele receberam mais de 53 milhões de reais de entidades associativas e de empresas. Uma articulação criminosa que não poupou ninguém. No rastro das fraudes contra os aposentados do INSS, o advogado Eli Cohen aceita me receber para importantes revelações. Ele representa gestores e funcionários de elite que estavam do lado de dentro das associações sob controle de Maurício Camisotti e que decidiram contar os detalhes do que chamam de esquema criminoso. Os levantamentos dele têm servido de base para a Polícia Federal. Como funciona a engrenagem dessa organização criminosa? Em 2 núcleos, bem nítidos. Primeiro núcleo, Brasília, Careca e os funcionários de dentro do INSS, principalmente do Departamento de Benefícios do INSS. O senhor chama de Careca ou Antônio Carlos? Qual é o papel dele nessa estrutura? Fundamental. Ele comprava milhares de informações dos aposentados que já vinham com um código de autorização para débito automático. Essas autorizações ele repassava para as empresas de papel dele de telemarketing que entregavam para o Maurício como se fossem adesões. Essa estrutura funcionava para crédito consignado. E depois passaram a pacotes de benefícios, que é o que nós estamos falando agora. Maurício Camisotti. Ele é apontado como beneficiário final. Uma de suas empresas, a Benfix, teria recebido e enviado recursos para associações investigadas, criando assim um rastro complexo de lavagem de dinheiro e ocultação de origem. Suas movimentações financeiras são consideradas incompatíveis com as atividades por ele desenvolvidas. Afinal, para onde vai todo esse dinheiro? Em geral, vai 27,5% ao Careca, a estrutura do Careca, e o resto para o Camisotti. Em 16 meses, da CEVAP foram 84 milhões, da Umbras, 77 milhões, da Ambec, 180 milhões. Para o Careca, da Umbras, 32 milhões. Da CEVAP, 63 milhões. E da Ambec, 78 milhões. É para aí que vai o dinheiro dos aposentados. O nome de Maurício Camisotti não aparece nas 3 associações ligadas a ele, mas sua influência e poder sobre elas ficam expostos por meio de transferências, mensagens e e-mails. As investigações revelam que André Paulo Félix Fidelis, então diretor do INSS, mesmo em meio à onda de denúncias, assinou pelo menos 7 novos termos de cooperação com as 3 entidades. Fidelis chegou a frequentar uma festa em uma das associações. O que essa engrenagem criminosa precisa para funcionar? Funcionários corruptos de dentro do departamento do INSS. Um lobista, que é o Careca. Ele precisa de uma empresa que possa dizer que está vendendo alguma coisa. A THG, Maurício Camisotti. E essa empresa precisa de quê? De associações. Porque só as associações podem e têm o poder de fazer o acordo de cooperação técnica para fazer desconto consignados. Maurício Camisotti, sócio do grupo THG, teria usado familiares como laranjas em diversas empresas para receber e lavar dinheiro. A mulher, o filho, 2 primos, um sobrinho e o cunhado dele são investigados. Apuramos também que Maurício Camisotti enviou remessas de dinheiro para o exterior. São mais de 100 milhões de reais para o Uruguai. Os dados da investigação mostram que seu patrimônio oficial chega a 1 bilhão de reais. Camisotti movimentou 300 milhões somente em suas contas pessoais. O apartamento onde Camisotti vive é estimado em 28 milhões de reais. Nossa investigação avança. Para localizar Maria Inês Batista de Almeida, uma das últimas presidentes da Ambec, é preciso rodar durante horas periferia de São Paulo adentro. Estamos no Jardim Rubru, bairro da Zona Leste de São Paulo. Esse é o endereço que estamos buscando. O endereço de Maria Inês Batista de Almeida, que ocupou a presidência da Ambec. Quem me atende é o marido dela, seu Vanderlei, e vem dele a informação. Já falar com a Maria Inês, por gentileza?
Marinês morreu em novembro. O que aconteceu com ela exatamente? Infarto. Infarto? Ela tinha operado o coração em 2019. Ela ficou muito nervosa por causa dessa questão da MEC? Ela estava aposentada já, ela não está mais trabalhando. E então o filho de Maria Inês, Fernando, vem ao meu encontro para um retrato inquietante da situação que levou a dedicada faxineira Maria Inês a figurar como presidente de uma associação que movimentava milhões, sem jamais beneficiar a própria Maria Inês disso, como mostram as claras evidências. Que consta, o Fernando, é que ela então foi a presidente da Sambec e ela era uma pessoa humilde, né? Uma faxineira. Mas se tornou presidente de uma empresa que tinha um faturamento muito alto, né? Como a presidente de uma empresa tão milionária, a gente ia continuar com um monte de carnê, sabe? Não faz sentido, nem lógica. Nem lógica isso. E a gente não tinha. Se realmente, vida modesta. Se realmente a gente fosse presidente de alguma coisa, você não ia estar juntando latinha. E quem que era a nova presidente? A faxineira dele. Aí você começa a ver que, sabe, é uma engrenagem que funciona até que alguém tira o pino da granada. O senhor não se beneficiou desse esquema? De jeito algum. Muito pelo contrário. Se procuraram suas contas bancárias? Muito pelo contrário. Devendo no banco. Então, sem carro, sem nada. Procurado, o empresário Maurício Camisotti me enviou uma nota. Ele classifica as acusações contra ele de ilações. Destaca que tem 30 anos de atuação legítima na área da saúde e que não tem qualquer envolvimento com a composição e atos de diretoria das entidades acusadas. Camisotti diz ainda que tem sido alvo de ameaças, perseguição e extorsão de seus acusadores e que no momento certo vai dar mais detalhes. A operação sem desconto é deflagrada. Um retrato da vida de luxo e ostentação mantida com o dinheiro do trabalhador. Uma história de verdadeiros assaltos contra gente necessitada. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, é demitido. Gilberto Valer Júnior assume em seu lugar. Uma relação promíscua que tínhamos, uma relação que chegou ao ponto de mala de dinheiro, de festas, de premiações, é uma relação muito próxima que o Estado não pode admitir. Os advogados de defesa de André Fidelis informaram que não tiveram acesso integral aos autos e se reservaram ao direito de não se manifestarem nesse momento. Essa também foi a escolha dos advogados Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, ainda não falar. 12 associações são suspeitas em envolvimento nas fraudes. O que a gente garante é que a gente trabalha diariamente para poder evitar isso. E o que a gente pode falar é pedir desculpa e falar que a gente vai virar essa página. Procuramos as entidades citadas nesta reportagem. Todas elas se pronunciaram por meio de notas. A Ambec afirma que todas as filiações se deram por meio de uma empresa privada, mas se comprometeu a fazer o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados. Desde abril está vedada a adesão de novos contribuintes. O mesmo vale para a CEBAP, representada pelos mesmos advogados. A APB informou que teve suas atividades suspensas por medida cautelar e que espera que os fatos sejam devidamente apurados. A ABEMPREV nega a fraude e diz que quando algum erro é comprovado, a reparação é feita imediatamente. A Unsbras divulgou comunicado oficial em seu site. A associação informa que acompanha com atenção os desdobramentos recentes e reitera o compromisso com a ética, a legalidade e a clareza na prestação de informações. A APB informou que teve suas atividades suspensas por medida cautelar e que espera que os fatos sejam devidamente apurados. A ABEMPREV nega a fraude e diz que quando algum erro é comprovado, a reparação é feita imediatamente. Enquanto as investigações avançam, um país está à espera de respostas. Uma nação de desassistidos, de enganados, de injustiçados e de esquecidos. A senhora acredita que vai reaver esse dinheiro? A esperança é a última que morre. Eu espero que sim. Só vai lutar? Com certeza.